Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 335º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo bem. Isto porquê? Isto porque Senhora Engenheira comemora hoje mais um aniversário. É verdade, estamos aí a comemorar o 26º aniversário de Senhora Engenheira. Já lhe dei os parabéns de manhã, já lhe fui buscar umas cenas, ok? Também por isso atrasei aqui um pouco a gravação, mas vamos tentar que isto seja rápido para despachar até às 5, ok? Estamos aí às 16h07, por isso vamos tentar. E pá, e estamos aí no primeiro de 3 dias de comemoração. É tipo uma festa cigana, ok? Porque é comemoração com família, comemoração com amigos, volta a comemorar com a família, por isso já. Pá, depois talvez fale um pouco mais no próximo episódio. Vamos ver, mas pá, estou muito feliz e gosto muito de a ver animada, porque ela é quase o oposto de mim, porque eu era o gajo que não comemorava os aniversários. Acho que isso aos poucos vai mudando, mas ela não, ela é sempre a pessoa que queria comemorar. E pá, ela este ano estava na dúvida se devia fazer um jantar ou não sei o que, e eu, não, vais fazer, caralho, nem que seja eu organizar. Então pronto, então organizo. E pá, e vai acontecer, ok, vai acontecer, e isso então ficará para o próximo episódio. Por isso, vamos ver como é que correm todas essas comemorações e no próximo episódio então falaremos mais disso. Depois, pá, esta semana houve outro aniversário. Que foram os 80 anos do avô de Senhora Engenheira. Pá, eu confesso que me sinto um pouco adotado por eles. Sempre foram pessoas que me trataram bem, então sinto-me um pouco adotado por eles. Nós comemorámos no sábado e então nesse sábado, pá, eu fui ajudar a fazer algumas entradas, ok? Fiz uns cogumelos recheados que toda a gente adorou. Também já tinha ajudado a Senhora Engenheira aqui a fazer as sobremesas. E depois, pá, fizemos uma entrada que foi a primeira vez que nós fizemos, que foi queijo brie com compota de abóbora e isto tudo dentro de massa folhada. E tipo, puta de bom. Eu já tinha provado num restaurante só queijo brie com abóbora, ok, no forno. E pá, bué da bom. Lá está, tens de gostar de queijo. E pá, estamos-nos a tornar mestres da culinária, ok? Estes dias a Senhora Engenheira fez pela primeira vez lasanha e ficou incrível. E então já conseguimos ter aí um pequeno menu para agradar a quem nos venha visitar. Por isso estamos cada vez mais adultos, ok? Estamos cada vez mais adultos. Senhora Engenheira agora deixou de ser jovem, deixou de ter borlas em museus por essa Europa fora, deixou de ter borlas em contas bancárias, por isso, pá, agora sim somos 2 adultos completamente funcionais. Por isso, já. E então, o aniversário do avô de Senhora Engenheira foi no sábado. No domingo, pá, tivemos mais um ensaio das marchas. E pá, aconteceram 2 cenas incríveis. Antes do ensaio, então, houve uma pequena reunião a dizer que, houve pessoas que reclamaram por causa de ir a segurar um pau. E depois nós percebemos que, pá, essas pessoas eram basicamente eu e a Senhora Engenheira e o padrinho e a mãe de Senhora Engenheira. Ou seja, nós chegámos ali numa situação um bocado tensa porque toda a gente olhou para nós e pensou, olha, são estes filhos da puta. Mas pá, a verdade é uma. A verdade é que nós tínhamos a faca e o queijo na mão. Porque eles precisavam de 8 pares a dançar e de 8 pares a segurar o arco. E se nós fôssemos embora, eles iam ficar no máximo com 7-7. As coreografias iam ficar desfalcadas, estás a ver? Por isso, pá, tivemos de dar um murro na mesa e conseguimos levar a nossa avante. E foi incrível porque metade do ensaio foi com aquela cena de vamos trocar o arco a meio. E pá, deu para perceber perfeitamente que haviam pessoas que estavam no mesmo mood que nós. Ou seja, estavam com uma cara de merda, ok? E estavam a odiar aquilo porque estavam parados. E então, basicamente, o que é que se decidiu? Que pá, quem vai levar o arco são ou idosos, o que também é um pouco triste, porque vamos explorar idosos para carregar merdas, estás a ver? Mas eles queriam participar e não conseguiam decorar a coreografia toda, por isso aceito. Depois, pá, a optometrista então teve de ceder e então também vai levar o arco. Ou seja, ao contrário de João Silva, mostrou aqui um pouco de empatia
e soube quando tinha de dar a mão à palmatória, e ao contrário de João Silva, que me fez carregar merda sozinho pela subida de Paredes de Coura, ela não, pá. Ela cedeu e então ela também vai levar um dos arcos. Por isso, pá. Vamos ver. A coreografia está forte. Agora já deu para entrar na onda, ok? Porque, esqueçam, eu se estivesse lá parado, eu basava. Tipo, arranjar uma forma de me lesionar para não ter de ir nas marchas, ok? E aparecia num dos próximos ensaios com gesso no pé, só para ter uma desculpa, estás a ver? Mas pronto, vamos ver como é que corre. Espero que corra bem e pá, esperemos que as pessoas gostem, e tanto as que estão a dançar como as que estão a ver, para que corra tão bem ou melhor do que no ano passado. Depois, pá, outra cena que está a acontecer esta semana, pá, nós estamos a ser visitados na empresa por colegas marroquinos, ok? E pá, qual é que é o meu ponto aqui? Porquê é que eu trouxe isto, pá? Porque eles têm sauce. Eles têm um molho, caralho. Pá, na realidade, eu sou sincero, eu estava a olhar fixamente para o calçado deles, porque, pá, é tudo sapatilhas da Nike, tipo Air Jordan e o caralho, estás a ver? Ou seja, têm esse sauce, mas depois, pá, eu ia trazer esse tema, mas eu agora fiquei a ver. E pá, eu acho que eles têm, é tipo, uma proteção de biqueira de aço para pôr à volta das sapatilhas. Porque, pá, eu nunca vi sapatilhas com aquela cena, ok? E eu acho que é isso. O que é um pouco estranho, porque, ok, por um lado andas mais confortável, porque umas sapatilhas sempre são mais confortáveis do que as botas biqueira de aço. Por outro lado, parece que estás com sapatos de palhaço, ok? Parece que estás com sapatos de palhaço, porque se for isso que eu estou a pensar, que acho que é, porque, pá, Marrocos não pode ter assim sapatilhas tão exclusivas, ok? Porque parece que tem umas correias à volta, estás a ver? E tem uma biqueira diferente e fica bué da estranho, pá. Fica bué da estranho, por isso prefiro sofrer mais um bocado e estar mais asteric, ok? Com botas biqueira de aço. Por isso, já. E pá, depois destes 10 minutinhos aqui de aquecimento, pá, lá vamos nós ter de ir para o tema que tem de ser falado, ok? Que pá, é o resultado das eleições. Isto porquê? Isto porque estavam a sair os resultados das eleições e eu e a senhora engenheira estávamos a caminho da casa dos avós para ir ter com eles antes de ir ao ensaio. Ou seja, eu fui vendo o resultado das eleições enquanto estava a bailar em nome de São Pedro, ok? E qual é o problema? O problema é que eu acho que sou pessimista para caralho. Mas na realidade, pá, no que toca a eleições, eu sou bué otimista. Porque, pá, eu pensei, depois de todos os escândalos do pessoal do Chega, depois de todos os escândalos da Seponum Viva, pá, vai haver uma mudança no país. Ok, pensei eu. Podia ficar quase tudo na mesma, podia, mas tipo, PS teria mais votos que PSD, porque pá, parecia-me isso, e o Chega diminuirá. Tipo, foi esta a conversa que eu tive com a senhora engenheira. E depois ainda estava com aquela cena de, e a abstenção vai aumentar, porque pá, muitas pessoas votaram nas últimas eleições com voto de protesto. Desta vez, essas pessoas vão ficar em casa porque viram que nada mudou. Pá, começam a sair as primeiras projeções à boca da urna. E pá, caputo de abanão, caputo de balado. E lá está, pá. E agora, a cada eleição, tipo, eu já me mentalizei que será uma questão de tempo até o Chega chegar ao poder. Está visto? Tipo, não há mais nada que nós possamos fazer. Achei que houvesse e pá, é só aceitar. Acho que basicamente é só aceitar. É um bocado triste estarmos a dizer isto, mas pá, quantos mais factos é que tu tens de apresentar? Não vale a pena. Tipo, ok, tens pedófilos no teu partido, tens ladrões no teu partido, tens tudo no teu partido. E mesmo assim cresces em número de votos e em número de deputados, pá. Não há mais nada que possas fazer. Depois, por outro lado, é bué de engraçada a comunicação social, que é, na noite eleitoral, André Ventura diz que apesar de nos terem denegrido ao longo da campanha e tal, mesmo assim nós conseguimos provar qual é que é a verdade, depois de todas as mentiras da campanha. E tipo, eu se fosse um jornalista ou um dono de um canal de televisão, eu pensava, não, foda-se. Então tu estás a dizer que o nosso trabalho foi uma merda? Pá, a partir desse momento eu nunca mais estava palco na minha televisão. Não, o que é que se viu? André Ventura a dar entrevistas tipo à SIC, pelo menos, e não sei se deu a mais alguma televisão. E depois, temos outra cena que para mim é um absurdo, que é o PSD, ou AD, com Luís Montenegro,
ter ainda mais votos. Porquê é que este governo caiu? Pá, por suspeitas de corrupção por parte do primeiro-ministro. E então elege-se esse mesmo primeiro-ministro. E tipo, pá, ultrapassa-me essa cena, ultrapassa-me. Acho que pode ser tenso. Isto porquê? Porque, a brincar, neste momento, direita e extrema-direita têm 2/3 do Parlamento. Ok? Para quem anda distraído e acha que se deve votar no Chega só porque sim, isso significa que poderá haver uma revisão constitucional. E pá, sei lá, tendo em conta que o Chega tem um peso tão grande, haver uma revisão constitucional com leis ditas pelo Chega, pá, não me parece bem, ok? Não me parece interessante. E depois isso também foi engraçado. Que é, a IEL sempre disse que nunca negociava com o Chega. Mas já quer propor uma revisão constitucional. E a questão é como é que essa revisão constitucional será aprovada? Com votos de quem? PS a votar a favor da IEL? Chega a votar a favor da IEL? Estranho, não é? Estranho. Para quem nunca queria dialogar, porque tipo, se a IEL e a AD tivessem 2/3, tudo tranquilo, ok? Iam-se entender minimamente. Agora assim, pá, tenso. Mas pronto, pá, não sei para onde é que nós vamos. Eu estava animado antes do resultado das eleições, mas pá, depois fiquei literalmente na merda. E pá, já discuti com pessoas por causa dos resultados. Na segunda-feira estava tenso para caralho, meu. Eu se visse alguém a sorrir, ficava logo na merda, que era tipo, foda-se, a sério? A sério, pá, não percebes o que é que se estava a passar no país? Porque lá está, pá, porque neste momento a ignorância, pá, é mesmo uma benção. Que é tipo, acham que, caralho, agora sim é que nós demonstramos, caralho. O André Ventura, agora é que ele vai pôr esta merda a abanar. E pá, esquecem-se que pôr esta merda a abanar pode ser, como diz a minha mãe, sabe as palavras de Dona Leonor, deviam tirar ao cu, deviam de enrabar até te virem as lágrimas pelos olhos, meu. E então, pá, muito tenso. Mas pronto, vamos ver o que virá daí. Já se começa a poder dizer que há aí uma onda de extrema-direita, não é que faltasse Portugal para se perceber isso. Portugal será uma questão de tempo e depois é bué da estranho ver como dizer o que as pessoas querem ouvir é tão fácil e dá tantos frutos, meu. Tantos frutos. Pensar que um partido fundado em 2019, num prazo de 6 anos, se transformou na terceira/segunda força política, porque ainda não sabemos, dependendo dos votos dos imigrantes, que pá, tudo me leva a crer que pelo menos o Chega consiga um, e conseguindo um, será a segunda força política. Pá, como é que isto aconteceu? E pensar que tudo isso poderia ser evitado se passa, ao menos o Tribunal Constitucional servisse para alguma coisa, não é? Se ao menos se cumprisse a lei. Isto porquê? Isto porque... E lá está, e agora pá, 6 anos depois, quem diz que as pessoas mas votam no Chega, mas não são racistas, não são... peço desculpa, mas são 6 anos desta merda. São 6 anos da casseta a rebobinar. Tipo, tu se vires uma novela em loop durante 6 anos, tu ao fim de 6 anos já vais saber os episódios de cor, caralho. Não estamos aqui a brincar. Ou seja, isto é tipo a missa, estás a ver? A missa todos os anos se repete. Há leituras que tu já sabes de cor. Já sabes o que é que vai acontecer. Aqui é a mesma cena, meu. Aqui, ao fim de 6 anos, tu não podes dizer, ei pá, foda-se, mas eu voto, mas pá, não sou assim mas voto. Não, pá, é o que é, caralho. E é só triste. É só triste. Pá, aquele discurso de vitória de André Ventura de vamos ver um Portugal como já não víamos desde 25 de Abril de 1974, pá, foi muito tenso. Ultrapassámos o partido de Mário Soares e de António Guterres, matámos o partido de Álvaro Cunhal e chutámos para canto o Bloco de Esquerda com uma facilidade do caraças. Foda-se, pá. E esse discurso, puta que pariu. Mas pronto, pá, estão feitas as eleições, as pessoas votaram, agora pá, como diz aquele balhote do A Sentença, depois não se queixe. Por isso, vamos ver. Não me cheira que isto dure muito, ok? Sendo sincero. Até porque lá está, toda a gente dizia o Chega chegou ao pico. Não chegou, pá, cresceu. E corre o risco de crescer mais 10 deputados, porque já tem 58. Se ganhar um no estrangeiro, um no círculo europeu, outro no círculo fora da Europa, o que não é um absurdo.
o que não é um absurdo, pode chegar aos 60, ou seja, cresce 10 deputados. Depois, pá, PS derrotado para caralho, por isso Pedro Nuno Santos não tinha por onde continuar. É pena, mas lá está, acho que esteve na hora errada, no sítio errado, ok? Porque com ele poderia haver uma nova geringonça, mas lá está, não há geringonça se a esquerda tiver estes resultados, por isso parece que virá agora José Luís Carneiro. O que pá, para o PS talvez seja bom, para a esquerda não é de certeza, porque pá, um gajo que cria, atenção, eu e o Ricardo Araújo Pereira somos as únicas pessoas que tocámos sempre nesta tecla. Um gajo que queria retirar um cartoon da RTP porque isso dizia que os polícias eram racistas, calma lá, ok, calma lá. Mas pronto, parece que será o único candidato, também, só para mostrar a unidade do partido. Isso é, para mim é tão azeiteiro, mas pronto. Depois, pá, Mariana Mortágua também teria de se demitir, mas isto sou só eu, porque não sei do que é que está à espera que o Bloco desapareça do Parlamento, talvez. Porque pá, principalmente, como eu disse no último episódio, apresentar os pesos pesados e só se eleger ela, tenso. Está bem que também foi o partido mais prejudicado por causa da cena dos círculos eleitorais e foi aquele que teve mais votos para o lixo, mas é o que é, já toda a gente sabe as regras antes de participar nas eleições. O LIVRE cresceu um pouco, a CDU resistiu a mais uma eleição, mas também lá está anestesiada, não sei por onde irá crescer. E pá, e o PAN manteve-se no que era, também não sei do que é que a Inês Sousa Real está à espera para sair, porque está-se a transformar num partido de uma pessoa só. Havia uma notícia que vários líderes do PAN se demitiram. Já que ela não se demitiu, demitiram-se eles. E depois, pá, tivemos o JPP a ser eleito para o Parlamento Nacional. O que, pá, pode ser interessante e pode ser que abra margem a que movimentos de cidadãos se formem para tentar algo para as suas terras. Imaginem que, pá, conseguem alguma cena para a Madeira. Porque depois é a tal cena. Lá está. Em Portugal é complicado porque em Portugal eu acho que as pessoas ainda não têm essa maturidade para ligarem assim à política. Porque imaginem que o gajo faz uma proposta boa, uma proposta que tem de ser aceite, mas sei lá, mas tem muitos custos ou caralho, ou não dá jeito a aceitar naquela altura e chumbam a proposta. Estás a ver? PSD, PS e o caralho. E depois, nas próximas eleições, vão lá colher votos na Madeira. E eu acho que o pessoal continuava a votar, estás a ver? Não tem aquela maturidade, tipo, não. Atenção, eles chumbaram-nos esta proposta, estás a ver? Por isso, pá, não sei o que esperar. Lá está, cada vez mais será difícil ter lideranças femininas, porque esta onda de nem sei, pá, neomachismo quase, é um pouco tensa. Porque tu basta veres alguma mulher a dizer alguma cena, algum excerto de alguma frase de alguma mulher e tipo tem logo comentários de gajos a maltratá-la por isso. Até que ponto as mulheres terão força de resistir e continuar nesses lugares de liderança? E pá, e lá está, e mais uma vez o Chega conseguiu ser o único partido a ter menos de um terço de mulheres nas listas, mas é tal cena. Por outro lado, se vamos a ver os 10 deputados mais jovens a serem eleitos, grande parte é do Chega. Também diz que pá, estão a fazer o jogo deles e está a funcionar porque também têm votos de pessoal louco que começa agora a votar e acha que há que Chega que será a solução. E também, pá, também elegeram o gajo que saudou a morte de um cidadão português, por isso. Vamos ter ali mais uma coletânea para quem gosta da política portuguesa e quem a vê com atenção. Teremos mais alguns momentos interessantes no Parlamento e mais algumas queixas de crime e mais processos. Para quem só quer, ele precisa que ele diz algumas verdades. Pronto, vai continuar a crescer e assim fica toda a gente feliz. Mas para tentar levantar um pouco o nível, que era uma das cenas que me tinha motivado, é que mais uma vez, ok, no FM com o meu Wrexham, fui à Champions, ok? Fui à Champions. Terminei em quarto lugar com 73 pontos, ou seja, mais 8 do que na temporada passada, sendo que o campeão foi o City com 78 pontos. Ou seja, eu tive a 5 pontos de ser campeão. Consegui ter o melhor ataque, com 83 golos marcados, e a 7ª melhor defesa com 49 golos sofridos. Ok? Mas houve ali alturas que eu tive taco a taco. Tive taco a taco com o City. Foi pena não conseguir, mas tive aqui jogos que eu não podia perder, como por exemplo, perdi contra o Brentford,
e perdi contra o Aston Villa na última jornada. Ou seja, estes 2 jogos eram suficientes para eu ser campeão. E depois, pá, lá está. Houve jogos que eu perdi que ali, ao longo da temporada, pareciam que, pá, ok, ainda dava para manter na luta, mas depois, no final, notaram-se que realmente iriam fazer falta. Exato, eu tive 9 derrotas, o City teve 6, sendo que uma delas foi contra o Wrexham, que enfardou 4-1, ok? Mas eu, por exemplo, perdi com o Norwich, perdi com o Bournemouth, perdi contra o Brentford e contra o Aston Villa. Ou seja, eram jogos que, pá, contra o Aston Villa iria sempre ser complicado, mas contra o Brentford, Bournemouth e Norwich, eu tinha a obrigação de ganhar. Estás a ver? Uma equipa que quer ser campeã não pode perder pontos contra essas equipas. E então, pá, lá está, fiquei em 4º lugar. Na Champions, pá, ainda consegui dar ali um cheirinho. Cheguei aos quartos de final. Perdi contra o Newcastle, ganhei 2-1 em casa, mas perdi 3-1 fora. Mas eliminei o Atlético de Madrid, que empatei 0-0 fora e ganhei 3-0 em casa. Eliminei a Roma, que empatei 1-1 em casa e ganhei 2-1 fora. E depois lá está, pá, depois perdi contra o Newcastle. Também lá está, pá, investi pesado, pode-se dizer. Pode-se dizer que investi pesado porque investi forte. Esta época já estou mais controlado ao nível do investimento, mas acho que já tenho aqui uma equipa formada. O que é que me pode prejudicar? É que grande parte do 11 titular é novo, ok? Imaginem, aqui do 11 titular só tenho um jogador que tem 27 anos, que é o Arthur Nkunku, e outro com 24, que é o Alfie Dorrington, que é central. Todos os outros, são mais novos do que isso. E mesmo no plantel, só tenho um jogador com 31, que é o guarda-redes suplente, e outro com 30. De resto é tudo abaixo dos 30, estás a ver? Mas pronto, com estes regens e tudo, estou confiante na minha equipa. Vamos ver se vai dar para lutar pelo título. Aqui o início de temporada já começou com uma derrota. Tive 2 vitórias contra o Bournemouth e contra o Crystal Palace. 3-0 e 2-0. Ou seja, estava forte. 2 jogos sem sofrer golos. Depois perdi 2-1 contra o Brighton. Por isso já me acalmou um bocado e meteu-me ali os pezinhos na terra. Mas vamos ver como é que corre. E vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toquei o jingle, Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais, começamos com podcasts e começamos com um podcast brasileiro que, eu ouvi muita gente a falar bem e então fui ouvir. E é o podcast do All Prime, que acho que o All agora também está a investir forte em podcasts. E então lançaram o podcast Neymar. E tem aqui a descrição. Novo podcast do All Prime revela como Neymar e seu pai construíram um império bilionário. A série mostra como o astro de futebol se tornou não apenas um dos maiores jogadores do mundo, mas também um produto bilionário que transformou pai e filho em celebridades globais. A equipa do UOL teve acesso a documentos exclusivos dos últimos 10 anos, como trocas de e-mails, conversas do WhatsApp e contratos publicitários. Com narração de Juca Kfouri e Pedro Lopes, o podcast é o resultado de pesquisas em mais de 6.000 páginas de documentos e contratos somados a 15 horas de depoimentos exclusivos. Estreia dia 22 de Abril no YouTube do All Prime e em todas as plataformas de podcasts. Neste momento tem 5 episódios. Não sei quantos episódios é que terá. Eu já ouvi os 3 primeiros. O primeiro é o Projeto Neymar, o segundo é Impiedoso e o terceiro Sonhador. E estou a adorar. Estou a adorar e nota-se que ele tinha um talento incrível. Isso é verdade. Porque eu lembro-me perfeitamente dele no FM 2018. Ele e o Gabigol eram dois jogadores a contratar obrigatoriamente. Porquê? Porque tinham um preço relativamente acessível. Não sei se era no 2018, se era no 2019, mas tinham um preço relativamente acessível e tinham um potencial incrível. O Neymar chegou mais perto desse potencial, principalmente no tempo do Barcelona. Só que lá está, tu agora, através do podcast, vais ver todas as negociatas por trás e percebes que quando ele se transferiu para o Barcelona pagou uma recuraria por ele
e o pai, Zhao, ficou com 40 milhões de euros só nessa transferência. E eu já não me lembro, mas acho que na altura, quando ele foi para o PSG, também acho que foi a mesma cena. Tipo, se ele renovasse com o Barcelona, o pai recebia tipo 22 milhões ou o caralho, e ele renovou e mesmo assim, na época seguinte, saiu para o PSG. Aí o pai provavelmente recebeu mais um valor. E pá, é foda porque, por um lado, tu vês que o pai tentava que ele fosse o melhor jogador possível, porque dava-lhe sempre na cabeça e tudo. Por outro lado, só lhe queria sugar o máximo possível. Ou seja, ele é quase um pequeno Saúl, só que bilionário. Estás a ver? E é um bocado triste, porque é tal cena. Quando é uma pessoa de fora, ok, é triste, mas é tal cena. Não há laços. Quando é o teu próprio pai a fazer isso, é bué fodido. Mas recomendo muito. Neymar, não sei quantos episódios terá. Isto sai às terças-feiras. Por isso, cada episódio tem mais ou menos 1 hora. Por isso dá para aquele treino no gym. E recomendo muito. Recomendo muito. Neymar. Depois, pá, na RTP Play estreou o Ruído já para aí há 3 semanas e passou-me completamente despercebido. Pá, não ando assim com grande cabeça para ver cenas, mas já pusemos em dia os episódios de Ruído. Gosto. Ok, gosto. Não sei se será assim uma cena tão inovadora como estamos habituados a que Bruno Nogueira nos presenteie. Mas pá, estou a gostar muito. Estou a gostar muito. Lá está, não é uma cena inovadora. Estou a gostar muito. Agora, falta é saber se toda aquela história da sociedade distópica em que não se pode rir, se depois mostrará então uma história própria. Porque até agora não mostra assim grande coisa. Ok? E então era fixe que isso também mostrasse assim uma história um pouco independente. Mas dos sketches estou a curtir. Nota-se que há ali uma linguagem que continua de sketch em sketch. Mas estou a gostar muito. Por isso recomendo o Ruído na RTP às quartas-feiras às 10 e tal, que é, por amor de Deus, RTP a sério. E depois na RTP Play, quando quiserem. Por isso recomendo. Aproveitar enquanto a RTP é pública. Senão daqui a pouco estamos a pagar uma mensalidade para ter acesso ao RTP Play. Depois, no Streamio, uma nova série da Apple TV chamada The Studio, que estreou no dia 26 de março de 2025. Ou seja, estreou há 2 meses. E eu descobria quando estava à procura de uma nova série depois de nós termos visto White Lotus. Ainda só vimos o primeiro episódio, ok, e gostámos muito. Ela aqui no Rotten Tomatoes tem 93% da aprovação dos críticos e 72% do público. Deixem-me só ver aqui uma coisa. Exatamente. Um dos criadores é o Seth Rogen, que ele é personagem principal, mas também é um dos criadores. Por isso recomendo muito. Se quiserem uma pequena sinopse da série, conta basicamente a história de um estúdio de cinema. E no primeiro episódio, basicamente, estão quase a dizer que podem fazer um filme com qualquer merda, porque se a Barbie conseguiu e foi um sucesso, eles também conseguem. E eles querem fazer um filme. Exato, eles querem fazer um filme sobre a Kool-Aid. Que eu não sabia que há uma bebida. Parece ser uma bebida tipo Tang. E é tipo, como é que dá para fazer um filme sobre isto, estás a ver? No Brasil isto é o Kisuko. Ok, Kisuko eu já tinha ouvido falar de alguns brasileiros a falarem. Kool-Aid eu nunca tinha ouvido falar. Mas então, eles querem basicamente fazer um filme sobre isto e o Seth Rogen é aquela pessoa apaixonada pelo cinema e então quer quer um realizador a sério que faça um filme incrível, não sei o que mais, que nos possa levar a conquistar prémios. O presidente do estúdio, que é o Bryan Cranston, o incrível Bryan Cranston, só quer dólares. E depois o elenco é incrível. Além do Seth Rogen, todo o pessoal do estúdio que é minimamente conhecido e o Bryan Cranston, depois aparecem, no primeiro episódio apareceu Charlize Theron e o Martin Scorsese. Estamos a brincar, caralho, estamos a brincar. Depois também é engraçado que a série tem um ritmo frenético. Ok, tem um ritmo frenético. Imaginem, quando está a filmar uma conversa ou assim, está parado, ou quando estava a mostrar a cena de um filme que estava a ser filmado, está assim calminha. Depois, quando eles andam de um lado para o outro, começa assim a ser frenético. Parece que a câmera está mais rápida do que normalmente, estás a ver? Está sempre a andar de um lado para o outro. E então a realização está fixe. Isto só do primeiro episódio. A realização está fixe. A história parece ter o potencial para estar fixe. E então, eu recomendo muito. Fiquei apaixonado. É uma comédia. Seth Rogen, mais uma vez, a fazer boas cenas. E recomendo muito. The Studio, na Apple TV, para quem for milionário. No Streamio,
para todos os outros. Por isso, Depois, na música, só tive tempo de ouvir um álbum e foi aqui no caminho para casa, que basicamente é o novo álbum dos Vai à Praia, que lançaram o álbum Alegria Terminal. É o terceiro LP da banda, ou lá está, o do Vai à Praia, porque ele basicamente é só ele, porque aqui diz que este Alegria Terminal é uma parceria entre os coletivos Maternidade e Tons Tutel. E eu gostei muito, já vi que tem aqui algumas músicas que estavam, porque há pouco eu falei aqui de um EP, Culpa, Trauma, Vergonha, exato, mas eu gostei muito, ok, está muito forte, está aquele rock, de garagem, tipo, sem grandes merdas, estás a ver? E então gostei muito e vai estar aí a tocar, pode ser a música Carpideira. Eu cozo a boca a quem te calar. Mas tu sabes o que é um luxo. A tua anca quando a puxo. Mais o gol que não marquei. E o bar lésbico em vez de gay. Vou voltar ao colo em que chorei. 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 Jurei. 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 E é isto. Mais um episódio gravado. Foi assim um bocado rapidinho. Mas tenho de ir comemorar o aniversário com a senhora engenheira. Por isso, já sabem. Mantenham-se sãos. Tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.